A China é mundialmente conhecida por realizar megaprojetos que desafiam a engenharia moderna, no qual já construiu várias das maiores obras do mundo dentro de um curto espaço de tempo. Porém, dessa vez o gigante asiático está impressionando ainda mais os engenheiros de todo o planeta, tendo em vista que agora está transformando o seu deserto em uma floresta e conseguindo produzir petróleo, arroz e até mesmo peixes nessa área. Mas afinal, como a China conseguiu transformar um deserto seco e infértil em uma potência agrícola? E quanto tempo e dinheiro vão ser gastos para realizar todas essas construções? Bom, eu vou te mostrar cada um dos detalhes, então já vai deixando o seu like e sem mais delongas vamos para o vídeo. Embora a China seja conhecida por ter várias cidades enormes com milhões de habitantes, grande parte do seu território é coberto por desertos áridos e sem vegetação, que consequentemente fizeram com que esse tenha sido um grande obstáculo financeiro durante muitos anos. Porém, o gigante asiático decidiu investir pesado para mudar toda essa situação, no qual agora passou a se empenhar em realizar vários projetos que estão transformando essa área desértica em um local produtivo e lucrativo, deixando claro que os chineses estão um passo à frente da engenharia. E foi aí que o governo chinês lançou uma série de propostas que estão impressionando o mundo pela sua eficiência e agilidade. Então, vamos por parte para entender melhor sobre essas construções incríveis da China. Para começar, o gigante asiático decidiu quebrar o obstáculo primordial para o prosseguimento do projeto, que é justamente a locomoção em meio ao deserto, tendo em vista que a grande quantidade de areia dificulta a circulação em qualquer tipo de veículo. Então, uma das ideias iniciais foi a criação de rotas para que facilitasse o transporte de mercadorias e outros bens pela região, sendo a primeira iniciativa a construção da ferrovia Taklamakan, que foi iniciada em 2009 e totalmente concluída em 2016, contando com 5 pontes, 23 túneis e 8 estações que conectam duas cidades importantes que se estendem por 824 quilômetros, no qual foi considerada uma obra de grande dificuldade, pois, ao contrário de uma ferrovia comum, nesse caso foi necessário a utilização de técnicas avançadas para que o material não fosse corroído pelo clima extremo ao longo dos anos. Com isso, a preparação do terreno antes da colocação dos trilhos foi essencial para o decorrer da obra, sendo utilizados vários maquinários para nivelar, compactar e estabilizar o solo, para que depois fosse revestido por uma camada de cascalho e brita para garantir que o solo ficasse firme. Já para proteger a ferrovia contra a invasão da areia e a erosão causada pelo vento, a solução foi ainda mais impressionante, pois os responsáveis decidiram plantar quase 13 milhões de arbustos e árvores altas nas áreas externas, para que assim fosse criada uma espécie de barreira ecológica, onde as árvores servem para reduzir a velocidade do vento e os arbustos para segurar a areia, deixando evidente que o projeto foi muito bem planejado, no qual foi necessário um investimento total de cerca de 5,9 bilhões de dólares. E após a conclusão dessa imensa ferrovia, o próximo passo foi a construção da rodovia Pequim-Xinjiang, que começou a ser construída em 2017 e foi totalmente concluída em 2021, no qual se estende por mais de 2.800 quilômetros e teve um esquema de trabalho semelhante ao anterior, só que dessa vez o local escolhido era ainda mais desafiador, o que fez com que fosse necessário um grande nivelamento para a construção da base da estrada, tendo que diminuir algumas áreas mais altas e preencher as áreas mais baixas, além de também utilizar muito mais materiais para deixar o solo rígido, como cascalho, asfalto e concreto. Já para evitar que a areia cobrisse a pista, os construtores também plantaram mais de 900 quilômetros de barreiras ecológicas e ainda instalaram 58 milhões de metros quadrados de redes de grama ao longo da estrada, fazendo com que o projeto tivesse um custo total de cerca de 3 bilhões de dólares. Com isso, a China passou a ter um alto volume de carros e trens transportando mercadorias e pessoas pelo seu imenso deserto, o que por si só já seria um grande avanço para qualquer nação. Porém, o gigante asiático mais uma vez comprovou que está um passo à frente em relação à inovação e desenvolvimento econômico, pois além de abrir espaço para os meios de transporte nessas regiões,
O país também desenvolveu um plano para a produção agrícola e até mesmo o cultivo de peixes no meio do deserto, no qual foi necessário a utilização não somente de técnicas avançadas, mas também do auxílio tecnológico e especializado nesse tipo de serviço, onde em 2022, uma empresa lançou um projeto piloto para desenvolver uma tecnologia que solucionasse todos esses problemas, simulando primeiramente a água em uma fazenda localizada à beira do deserto, para que os pesquisadores pudessem transformar a salinidade da água da área de um modo similar à do mar, no qual descobriram que seria necessário adicionar probióticos e micronutrientes para mudar a alcalinidade do solo e, consequentemente, facilitar a criação de um ambiente marinho artificial. Até que depois disso, os construtores utilizaram o lago Bositeng para levar mais de 87 milhões de metros cúbicos de água para o local. Além disso, a empresa também utilizou lagoas internas dentro de estufas para adaptar esses peixes às variações de temperatura, onde cria múltiplas espécies de frutos do mar que são inicialmente cultivadas nesses ambientes controlados até se adaptarem e serem transferidas para as lagoas externas. Ou melhor dizendo, através desse processo, os peixes já ficam preparados para enfrentar essa grande variação climática que ocorre nos desertos, pois durante o dia, as temperaturas podem chegar na faixa dos 45 graus Celsius e à noite até 5 graus negativos. Sendo assim, dentro de poucos anos, a China passou a ter um local que gera muito lucro em meio a um deserto infértil, pois somente essa criação está rendendo cerca de 25 mil toneladas de peixes por ano, contribuindo para que o gigante asiático fique em primeiro lugar do ranking global na produção de frutos do mar, que estão sendo transportados através das ferrovias e rodovias citadas anteriormente, comprovando que todos esses projetos foram pensados para trabalharem em conjunto para aumentar a economia chinesa. E como se isso não bastasse, o plano do gigante asiático não é somente gerar lucros, mas também cooperar com a preservação ambiental, pois a ameaça de desertificação vem preocupando toda a comunidade internacional, no qual a ONU alerta que esse é um dos maiores desafios ambientais dessa era, tendo em vista que, segundo pesquisas, todos os anos mais de 12 milhões de hectares de terras férteis pelo mundo são perdidos devido à degradação do solo e às secas recorrentes, fazendo com que tenha se tornado uma verdadeira ameaça à segurança alimentar global. Então foi aí que a China lançou uma série de medidas para incentivar a plantação de árvores nessas áreas, onde mantém uma campanha que funciona desde 1981, para que todo cidadão chinês que tenha mais de 11 anos tenha a obrigação de plantar pelo menos 3 árvores por ano em uma região desértica específica, fazendo com que fossem plantadas cerca de 60 milhões de árvores nos últimos 10 anos, que é uma quantia 2 vezes maior que todos os países do mundo juntos no mesmo período, causando uma redução de mais de 4,5 milhões de hectares de áreas desertificadas e conseguindo reverter um dado que era preocupante, pois há menos de 2 décadas atrás, os desertos chineses aumentavam cerca de 1.400.000 hectares todos os anos, e agora, na verdade, está diminuindo cerca de 240.000 hectares por ano. E para melhorar ainda mais a situação, toda essa vegetação e água que estão sendo levados para a região desértica estão tornando o local próprio para a produção agrícola, onde está sendo plantado o arroz do mar, que basicamente é um arroz resistente à água salgada, uvas próprias para a fabricação de vinho e vários outros produtos do agronegócio, evidenciando que os chineses conseguiram transformar um ambiente que na maioria dos países é abandonado e sem nenhum investimento, em um local que rende muito dinheiro para a população, pois desde o início das construções milhares de empregos diretos e indiretos foram gerados, e após a conclusão dessas obras, várias pessoas passaram a pescar e plantar nessas áreas, gerando ainda mais empregos e fontes de renda. Porém, para que tudo isso se tornasse possível, a China utilizou uma técnica inusitada que impressionou vários cientistas pelo mundo, pois plantar em uma área desértica é muito mais complexo do que em um terreno comum, por exemplo. Então, para que conseguisse tornar o local fértil para a produção agrícola, os chineses levaram 1.200.000 coelhos para o meio do deserto. E embora possa parecer estranho, essa medida foi cuidadosamente analisada e aprovada por uma equipe de especialistas no assunto,
pois os coelhos da raça Rex se destacam por ser uma espécie que prefere ambientes secos e com pouca vegetação, se encaixando perfeitamente nessa proposta. E ao contrário do que pode parecer, eles não foram colocados apenas para habitar por lá, pois esses coelhos apresentam comportamentos ecológicos de extrema importância para o projeto, no qual escavam o solo em busca de raízes e sementes para se alimentar, sendo justamente isso que desempenha um papel crucial no ecossistema, tendo em vista que a escavação melhora a aeração do solo e os excrementos deixados na digestão enriquecem o terreno com nutrientes, fazendo com que as vegetações tenham 95% de chance a mais de sobreviverem do que antes. Além disso, a raça Rex também apresenta uma capacidade reprodutiva impressionante, que além de contribuir com a manutenção desse plano, ainda gera outras fontes de renda para a população, pois sua carne é considerada uma iguaria da culinária local, e o seu pelo é muito utilizado na produção de artigos de luxo, o que faz com que esse pequeno animal esteja sendo essencial nesse reflorestamento do deserto e no cotidiano do povo chinês. E para comprovar que a China está um passo à frente da engenharia global, recentemente o governo chinês inaugurou uma imensa usina solar em parceria com 3 grandes empresas nacionais, contando com cerca de 2 milhões de painéis solares que ocupam uma área total de 10 quilômetros quadrados, que em conjunto devem produzir cerca de 390 milhões de quilowatts para serem utilizadas em vários setores, que apesar de ser apenas uma usina, é uma quantidade quase igual à da capacidade energética solar de todo o Brasil, reforçando ainda mais o compromisso que o gigante asiático está tendo com o meio ambiente. E um diferencial interessante é que, ao contrário da grande maioria das usinas solares, nesse caso os painéis são equipados com braços robóticos automatizados para sua limpeza, evitando assim que os painéis fiquem sujos e perca a eficiência, fazendo com que o custo fosse mais alto que o comum, que nesse caso foi de cerca de 430 milhões de dólares. E por fim, a China começou a realizar um novo projeto em Taklamakan, que está causando muita divergência na comunidade científica, que é um buraco com mais de 11 quilômetros de profundidade que vai atravessar mais de 10 estratos geológicos e atingirá camadas que remontam ao período Cretáceo do planeta, onde o trabalho de perfuração começou em 2023 e deve ser finalizado em 2025. No qual serão operadas mais de 2.000 toneladas em equipamentos e máquinas. E de acordo com os responsáveis pelo projeto, a intenção dessa escavação é encontrar fontes de petróleo e gás natural e realizar estudos científicos para beneficiar o avanço tecnológico da indústria petroquímica, tendo em vista que o país é um dos maiores consumidores petrolíferos do mundo. Aliás, essa exploração será feita em parceria com várias empresas do ramo que estão empenhadas em trabalharem juntas para sair na frente das concorrentes estrangeiras nessa busca por petróleo em grande profundidade terrestre. Porém, segundo especialistas, essa obra terá desafios técnicos e tecnológicos significativos devido às condições difíceis do subsolo, como a alta pressão e temperaturas extremas que podem comprometer a estabilidade do poço. Ou seja, provavelmente esse será mais um empreendimento que demonstrará que o gigante asiático está em um nível superior de engenharia. Com isso, fica ainda mais evidente o porquê que a China é o país que mais cresce em todos os sentidos, pois dentro de um curto espaço de tempo conseguiu causar uma mudança radical nas regiões desérticas do país, contando com um grande planejamento e investimentos massivos que foram feitos de maneira coordenada, pois, primeiramente, fez a ferrovia entre 2009 a 2016, depois a rodovia entre 2017 a 2021, depois iniciou o projeto para a criação dos peixes em 2022 e logo após a construção da usina solar e a busca por petróleo, demonstrando que um projeto bem feito e eficaz é essencial para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer nação. Além do mais, enquanto a maioria dos países sofre com esses obstáculos, os chineses estão indo na contramão dessas estatísticas, no qual transformou o que para a maioria das nações é considerado um grande problema, em uma grande solução para sua economia e para a natureza em geral. E esses são apenas alguns das construções que a China vem realizando em seu território e pelo mundo, pois ainda tem várias outras mega obras que impressionam qualquer um.
como é o caso da maior transferência de água do planeta, no qual o gigante asiático está investindo vários bilhões de dólares para levar 45 bilhões de metros cúbicos de água por ano, sendo 30 vezes maior que a transposição do Rio São Francisco, que inclusive, se você quer conhecer esse mega projeto revolucionário, clique em um dos cards que estão aparecendo. Deixe nos comentários qual dessas construções no deserto chinês mais te impressionou. E você acha que a engenharia chinesa está um passo à frente das outras? Não esqueça de deixar seu like para fortalecer. Que Deus te abençoe e até a próxima.